Olá, querida pessoa, tô de volta nesse nosso canal com um vídeo fantástico que foi de um comentário como persuadir a alta direção para aprovação dos seus projetos. Então eu vou trazer aqui aquilo que é a nosso avanço. É muito bom estar com você. Eu sou a Miriam Oliveira e tenho como missão aprender e ensinar para o mundo transformar através da nossa ação. Tá? Eu tô fazendo a minha ação aqui, que é trazer esse vídeo para aprimorar e fazer você alcançar o seu alvo profissional e pessoal. Então bora curtir, compartilhar com todo mundo, se inscrever nesse canal. Ajuda a gente a crescer e fazer juntos o tsunami da transformação. Hoje eu vou falar sobre persuasão, mas para isso eu preciso iniciar o nosso vídeo falando de negociação. Então, o que é isso, Miriam? Uma coisa simples. Ah, Miriam, mas você fala aqui sempre questões profissionais e eu não estou dentro da empresa. Na verdade, você não está dentro da empresa, você pode ter uma empresa, né? Então, é muito importante aquilo que eu vou falar para você avançar, tá? Eu trago, lógico, um olhar mais empresarial, até mesmo pelo meu estilo, né? A gente trabalha desenvolvimento pessoal e profissional. A gente vai intercalando sobre isso daí, tá? E aí a gente vai entendendo muito do que a gente vai falar. Então vamos falar sobre negociação. A gente faz negociação o tempo todo na nossa vida, tá? E é uma coisa simples. Por exemplo, providenciar a resolução de um assunto geral, como função, salário, benefício, horário, atividade, gerenciar possíveis ajustes de comportamento, desentendimento entre funcionários, colaboradores indisciplinados. A negociação e o ambiente profissional estão extremamente ajustados. Desde as tarefas pequenas às grandes, a gente faz várias vezes a negociação, tá? Aqui é diversos exemplos de negociação aplicado no ambiente corporativo, até no seu pessoal. Quando você precisa de mais prazo para entregar um relatório, você vai negociar. O momento que você decide tirar férias, né, e vai comunicar aos seus gestores, você está negociando. Quando você vai negociar com sua família para onde vão de viagem, você está negociando, né? Pedindo um aumento de salário, você está negociando. Propondo sugestões de melhoria, você está negociando, tá? Então são infinidades de ações que a gente negocia o tempo todo sem perceber que tem um quê de negociação. É verdade. Tá? E aí a gente negocia o tempo todo, vamos entender sobre isso para você aprimorar. Então qual é o objetivo da negociação? Com quem iremos negociar? Isso é importante, essas atividades referentes, justamente para a gente o quê? Planejar, né? Quanto melhor você entender a situação, quanto mais você dominar o assunto, mais fácil fica essa negociação para você e ela fica vantajosa, né? E aí é um passo fundamental para o seu sucesso nessa conversa. Sendo assim, observe todos os detalhes que possam ser úteis no seu momento de negociação. Seja numa reunião, num bate-papo informal, procure adequar o tom de voz, adequar a comunicação quem vai receber de uma forma clara e objetiva os seus interesses. Lembre-se que há pessoas que dão maior liberdade e as que são mais íntimas, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ter aqueles colegas fechados que não são muito receptivos e vai ter aqueles colegas mais abertos. E aí eu preciso negociar com esses dois tipos de público, né? E aí a mensagem tem que ser de forma clara e fundamental. Então não trate a negociação como um improviso, né? É claro que saber improvisar durante uma negociação é importante, mas se você tiver uma oportunidade para planejar tudo isso, faça. Tá? Justamente para você ajustar isso daí. Então isso é muito válido, né? Você solicitar alguns minutos seu gestor para expor alguma situação, né? Ou apenas comentar com ele num cafezinho. Tem uma grande diferença, né? No primeiro caso, quando você vai conversar na mesa dele, você vai com intenções claras, você se preparou, você vai no momento ideal. Lá no cafezinho não, fica muito informal, né? E aí lembre-se de envolver na negociação a outra pessoa. Então por que eu falo isso, né? O que você tem que entender sobre isso? A maioria dos casos tem uma tendência de mostrar a preocupação somente na negociação nos nossos próprios interesses e objeções, sem considerar o outro lado, sem permitir de entender o interesse semelhantes ou não.
E aí, são nesse momento que ocorre uma falha muito grande, deixar de ouvir. Não apenas pelo fato da empatia, mas sim pela necessidade de você e ansiedade de você expor suas ideias. Então, identificar justamente isso, essa empatia de ouvir, é um instrumento que você poderá utilizar para conhecer a outra parte e identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia. Negociação não se baseia apenas na fala. A outra dica é estudar e conhecer técnicas de negociação. Por isso, desse vídeo para você. Vão além da fala como expressão e a linguagem corporal. Um dos casos típicos de uma negociação é a posição da outra parte. Então é recomendado, né, que a gente sente não frente a frente, mas do lado, né? Porque quando você senta do lado, você checa ali uma proximidade maior. Evite também expressões corporais que podem significar descontentamento, desinteresse, por exemplo, cruzar o braço, fechar a cara, né? Mediante a isso, na negociação, explorar o fato da persuasão. Mas Miriam, o que é a persuasão? Persuasão é a arte do convencimento. Como uma pessoa consegue influenciar as outras usando esses recursos racionais, né? Fazendo com que as outras pessoas concordem ou até mesmo mude de ideia mediante a ideia de determinada situação. Mas você vai estar pensando assim, Miriam, isso é manipulação, certo? Tô pensando com você e aí eu preciso quebrar uma crença de quem pensou assim. Eu preciso lembrar com você que a persuasão vai além do simples fazer com que alguém faça alguma coisa do jeito que você quer. O poder da persuasão está dentro da ética do trabalho, na conexão emocional, com argumentos e evidências para que os outros aceitem a sua ideia, a sua atitude, tá? E aí, quando aceitam, passem a fazer ou até evitar algo. A gente pode dizer que o ato de manipular é unidirecional, ou seja, a pessoa manipulada não leva nenhuma vantagem nisso. E aí o controle é feito sobre alguém com a intenção de apenas uma parte ter uma vantagem. A persuasão é bem diferente, é uma estratégia bem pensada, baseada em uma relação ganha-ganha, benéfica, tá? No poder de negociação. Por isso você precisa saber qual a importância da persuasão no nosso mercado de trabalho. A importância no ambiente do profissional. A persuasão é uma habilidade muito necessária. Por exemplo, nas empresas em que tem lideranças responsáveis, o objetivo é que os setores fiquem em harmonia, os resultados sejam alcançados em colaboração. O famoso trabalho em equipe. Eu falo que as empresas não podem ter setores competindo em cabo de guerra. Elas precisam atuar dentro das empresas, unir as forças para hastear a bandeira da empresa. Então, os profissionais de hoje em dia precisam desenvolver característica persuasiva, principalmente na argumentação para conquistar as pessoas ao seu redor. Mandar bem na competência é um diferencial competitivo no mercado e quer candidatos que vão em vagas desafiadoras precisam dessa qualidade. Então, como ser persuasivo no ambiente de trabalho, né? Como aprimorar essa habilidade, as oportunidades de trabalho, né? Então, você pode desenvolver o poder da persuasão com algumas práticas. Então, vamos lá, eu vou falar algumas para vocês, tá? Primeira delas, seja confiante. Quem é inseguro dificilmente vai passar por aquela sensação de segurança para o outro. Tá? Então acontece que é uma característica essencial no mercado de trabalho, porque toda empresa quer profissionais que saibam o que estão fazendo e que acreditem no seu trabalho e no seu time. Além disso, essa atitude firme também cria uma relação de segurança e de honestidade. Uma liderança na equipe que tem um tom de voz uniforme, que tem entusiasmo, que acredita nas suas ideias, com certeza vai persuadir os demais. Né? E aí o mundo ao redor, a confiança, o colega daquilo que o líder está passando vai reverberar. E aí a gente precisa dominar esse assunto. Então como que eu domino, Miriam? Estudando, tá? Melhorando seus argumentos. Outra questão, seja uma pessoa objetiva. Você já viu aquelas pessoas ficando dando voltas e voltas e voltas? Não, gente, aqui eu preciso ter foco. Então a pessoa dificilmente vai transmitir confiança ou ter poder de persuasão se não definir essa questão de ser objetivo, levando dados, consistências, comunicação mais direcionada e eficiente.
Tem o controle emocional, né? Um profissional persuasivo não pode perder, né, esse controle emocional, o seu humor no trabalho. E esse controle é essencial para manter a postura e conseguir passar suas ideias e argumentos, né? E aí convencer o outro. Não convença o outro com grito, com raiva, né? Eu, inclusive, tenho aqui no canal, vou deixar aqui em cima, editor, põe um vídeo aí sobre autocontrole, né? E aí a questão da ideia da gente avançar para aprimorar, dispostos a, né, a calar, ter o outro, já que o jogo da persuasão ele é racional e lógico. Nada melhor que ter um diálogo para chegar à mesma argumentação e resultados esperados. Então, bora começar a desenvolver essa habilidade da escuta ativa. Você precisa colocar à disposição da verdade e aprender a ouvir a visão do outro. Desenvolva empatia. Quem sabe escutar já tem essa característica básica da empatia, que é a arte de colocar no lugar do outro. Não é sentir o que o outro sente, é colocar no lugar do outro, né? E é entender as histórias, as limitações, as crenças. E o ser empático é justamente trabalhando essa manifestação e aí convencendo para que todos saiam ganhando, tá? Então, Miriam, quais as técnicas persuasivas mais usadas? A teoria, gente, ela é muito bonita, mas colocar tudo isso em prática é difícil. Então eu tenho que trabalhar isso enquanto técnicas, até mesmo gestores, alta liderança vai falar sobre isso e vai ter algumas estratégias para isso. Primeira estratégia, a questão da linguagem corporal. 70% da nossa comunicação está no corpo fala. Então nada de ficar com a cabeça baixa, olhos cruzados o tempo todo, pernas inquietas, manifestando. A falta de controle visual, né, faz com que você não consiga convencer o outro. Outra questão, inteligência emocional. A dica é ter controle emocional. A gente falou sobre inteligência emocional já no nosso canal também para você. Dominar os sentimentos não é fácil, né? Mas com o conceito da inteligência emocional você vai conseguir desenvolver o autoconhecimento poderoso de mapear e usar as emoções ao seu favor. Outra questão é a repetição. No começo tudo pode parecer uma técnica irritante, mas a repetição de transformar isso em um hábito, né? Ela é interessante, ela vai dar equilíbrio e vai conseguir com que você aprimore cada vez mais, tá? Todo bom palestrante, né, todo bom político, ele tem uma metodologia, ele reforça esses pontos de vista, a linguagem e enriquece esses argumentos. Outra questão é a apresentação visual. Não tem clichê mais... Não tem clichê maior aí em que fala pra gente aquela questão do ditado, né? É um ditado popular. Uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Mas a gente tem que concordar que é bem a verdade, né? Elementos visuais são alinhados no poder da persuasão. Vamos imaginar que você está tentando convencer um colega de equipe de uma determinada estratégia que vai trazer um bom resultado naquele projeto, por exemplo. Que tal enriquecer essa fala com apresentação visual, com gráficos, com os dados, tabelas, mapas mentais, além de mostrar as questões econômicas para viabilizar. Então encante a alta direção com isso. Essa é a dica de ouro, tá? E aí como conseguir fazer isso? É treinar. Tá? Usar a persuasão nos estudos, seu desenvolvimento pessoal e profissional, até que você convença de não deixar acumular nada e se dedicar diariamente à sua evolução. Faça aí o compromisso com você, utilizando toda essa técnica de você ser uma pessoa melhor do que a pessoa de ontem, tá? E aí eu vou aprimorando essa persuasão no meu trabalho, fazendo networks nas redes sociais, né? Treinar e aprimorar o marketing pessoal, colocar todas as nossas dicas aqui em práticas. Isso é importantíssimo para você ter o resultado e ter justamente os seus projetos sendo aprovados pela alta direção. Então, resumindo aqui, para me ter justamente a persuasão para a alta direção, eu preciso ter dados que falem na linguagem da alta direção, ter empatia com a alta direção. Miriam, qual é o ganho? Como que eu consigo aprovar o meu projeto com a alta direção? Empatia, se coloque no lugar da alta direção. Se você fosse a alta direção da sua empresa, quais dados você gostaria que te apresentassem para você aprovar ou não aprovar um projeto? Porque aprovar ou não aprovar um projeto é preciso ter informações para a gente fazer a gestão do risco.
toda tomada de decisão da empresa tem uma questão de gestão do risco. E essa gestão do risco, ela é importante para você entender a linguagem dessa alta direção. A linguagem dessa alta direção está muito dominada sobre aquilo que você vai trazer de informações. Então, uma das informações básicas é você trazer informações, inclusive em relação a valores, a payback, quanto que eu vou investir nesse projeto, quanto que esse projeto, né, tem de potencialidade de retorno para a empresa, em quanto tempo ele se paga. E se ele não se pagar, quais os benefícios ele vai desencadear quando a gente está falando, por exemplo, em gestão de pessoas, tá? É assim que se fala a linguagem da alta direção, tá? Então eu divido com você essa responsabilidade da gente crescer cada vez mais no nosso canal, aprimorando para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração, seja de sua diferença e faça acontecer por você. Curta, compartilhe para o mundo. Até o próximo vídeo e vamos com tudo. Bye!